para a gente falar de um problema que acometeu recentemente o jogador do Esporte Clube Bahia, Everton Ribeiro, que é um gênio da bola, um ídolo da torcida do Bahia e de várias torcidas do Brasil, que o admiram e respeitam, o ser humano e o futebolista, né, o craque, e ele comunicou à torcida que ele passou por uma cirurgia de retirada da tireoide porque estava com câncer. Explica para a gente, doutor André, que tipo de problema é esse e como é que ele é motivado? Então, câncer da tireoide, ele hoje, no Brasil, né, hoje 2025, né, que nós estamos, na data, no triênio 23-25, o Instituto Nacional do Câncer coloca que aproximadamente 16 mil novos casos serão diagnosticados nesse triênio de câncer de tireoide. Ah, é? Para esse triênio 23 a 25, a expectativa, a estimativa do Instituto Nacional do Câncer são de aproximadamente 16.700 novos casos, dos quais 11.800 mais ou menos vão ser nas mulheres, é uma doença infinitamente mais frequente nas mulheres do que nos homens, né, na proporção de aproximadamente 11,2 para cada 1,7. Então, 11,2 para cada 100 mil habitantes entre as mulheres e aproximadamente 1,6 para cada 100 mil homens vão ser diagnosticados por câncer de tireoide ao longo desse triênio. Uhum. Né? Dentro das patologias endócrinas, né, das glândulas endócrinas, a glândula tireoide é uma glândula endócrina, o câncer de tireoide é o câncer mais frequente. Né? Uhum. E, assim, é um tipo de doença, né, a neoplasia maligna da tireoide, o câncer da tireoide, ela tem desde o câncer mais comum de todos e o que tem melhor prognóstico, digamos assim, uma melhor sobrevida, que é o carcinoma papilífero da tireoide. Menos letal, é isso? Exatamente. E tem a outra ponta do iceberg, que é extremamente raro, mas talvez a doença mais mortal dentre todos os tipos de câncer, que é o carcinoma anaplásico da tireoide. Né? Então eu tenho uma doença que tem uma morbidade ou uma mortalidade baixíssima, como o carcinoma papilífero da tireoide, extremamente frequente. E do outro lado eu tenho uma doença rara, porém com a alta mortalidade, que é o carcinoma anaplásico da tireoide. Então, se acontecesse de alguém ser diagnosticado com, vamos chamar assim, a parte ruim dessa doença, aí seria uma coisa realmente gravíssima. Exatamente. E de poucas chances. Mas, vamos chamar assim, 99% das vezes é outra situação, é a benigna, vamos chamar assim. Fácil de resolver. Isso. 95% dos casos são carcinoma papilífero e vão ser solucionados com cirurgia, seguido ou não de iodoterapia. E como é que surge esse tipo de câncer? Então, assim, o câncer de tireoide, ele não tem um fator causal. Diferente de outros tipos de câncer, onde eu digo, ó, fumou, bebeu, teve risco de câncer de esôfago, laringe, boca, pulmão. Pulmão é mais cigarro, né? É mais tabagismo mesmo. Fumou, bebeu. E tireoide não. Tireoide é uma conjunção de fatores. Eu tenho fatores genéticos, fatores ambientais que se interligam e vão causar um câncer. Mas eu não consigo ter uma causa específica. Então, se eu não tenho uma causa específica, eu não consigo prevenir isso. Nesse caso específico, nós estamos falando de milhões de baianos que são torcedores do Bahia. De uma maneira geral, após uma cirurgia dessa, há um prazo definido para o retorno de um atleta, suas atividades, ou alguém que é atleta retornaria mais facilmente a uma atividade de alto esforço físico, fazendo um paralelo com uma pessoa que não faz exercício nenhum, voltar à sua vida normal? Como é que o senhor vê essa questão? Essa é uma pergunta bem emblemática e de difícil resposta, assim, conclusiva. A gente tem dois cenários, né? Assim, a princípio, a cirurgia de tireoide, o câncer de tireoide, a cirurgia de tireoide propriamente dita, é uma cirurgia de médio porte. Basta dizer que são pacientes que internam no hospital, têm alta
a princípio, podem ter alta com 12 a 24 horas, é a média de tempo de internação desses pacientes e volta para casa. Se fosse uma pessoa de trabalho administrativo, por exemplo, no outro dia ela poderia voltar a trabalhar perfeitamente, né? Só que eu estou falando de atleta de alta performance e que a gente tem 2 cenários. Se ele fez uma cirurgia onde tirou a glândula completamente, é um cenário onde ele não tem mais a glândula tireoide e vai ter que repor os hormônios da tireoide. Tomando hormônio diariamente. Tomando hormônio diariamente. Eu costumo dizer que o hormônio da tireoide seria o combustível do nosso corpo, né? Então, Puran, né? Tinha até um remédio. Tem várias marcas comerciais no mercado, talvez essa seja uma das mais conhecidas. Mas eu interrompi a tua frase. Você disse que é o hormônio o quê? É o hormônio que seria como se fosse o combustível. Você precisa do hormônio tireoidiano para tudo, né? Então, nessa fase de pós-operatório imediato, ele ainda está numa fase de adaptação. Então, se nós pensarmos que os atletas de alta performance, jogadores de futebol, vão ter uma corrida em torno de 8 a 12 quilômetros, né? Na média. Por jogo, cada 90 minutos. Se eu não tenho o hormônio num estabilizado, um padrão normal de estabilização, eu vou sentir mais. Eu vou sentir mais cansaço, né? Então, se ele está acima do valor normal, eu vou ter muito mais taquicardia, o coração acelerado, porque eu estou tomando hormônio demais. Então, assim, ele vai sentir um pouco. Se estiver abaixo, ele vai sentir cansaço porque o hormônio está de menos. Então, é muito difícil dizer assim, vai ser em tal prazo. Mas, a princípio, em prazo de 10 a 15 dias, você já pode voltar às suas atividades convencionais. O senhor já operou algum atleta? Já. Assim, com retirada da tireoide? Sim. E esse atleta, ele voltou a estar num patamar anterior, mais ou menos em quanto tempo? Demora um mês, mais ou menos. Para chegar aos níveis anteriores, se tudo correr bem, se for bem ajustadinho, um mês, ele se sente perfeito. Quais são os riscos que uma cirurgia dessa traz? E vamos chamar assim, tudo que eu pergunto aqui, todas as minhas intervenções no programa, elas atendem a minha curiosidade como pessoa, como jornalista, e também eu tento levar a curiosidade de quem está nos assistindo, né? Então, por exemplo, 2 perguntas. Uma, quais são os riscos que essa cirurgia traz? E a segunda pergunta, como se detectar ou provavelmente se detectou que havia um câncer de tireoide? Vou responder de trás para frente, que fica mais fácil. Fica à vontade. É mais fácil responder assim. Bom, no dia a dia atual, a imensa maioria das pessoas tem diagnóstico através de um exame de imagem. A pessoa realizou um ultrassom do pescoço e esse ultrassom identificou um nódulo tireoidiano, um nódulo suspeito, ou seja, um caroço na glândula tireoide. Esse caroço, ou esse nódulo da tireoide, como nós chamamos, tinha algumas características suspeitas que fizeram com que tivesse a indicação da punção. Foi feita uma punção aspirativa por agulha fina, ou seja, enfia uma agulha no nódulo, guiado pelo ultrassom, retira um material, esse material faz-se uma lâmina para ser analisada por microscópio, semelhante ao exame Papa Nicolau que as mulheres fazem do colo de útero, e faz-se um exame... biópsia. Que é a biópsia, né? O exame citológico. Um médico especialista avalia no microscópio essa lâmina, define o diagnóstico suspeito para malignidade, o diagnóstico confirmado de malignidade. Pronto. A partir daí, o paciente tem indicação cirúrgica. É possível haver a detecção de alguma coisa errada através de um simples exame de sangue, por exemplo? Não. O câncer de tireoide, raramente, ele causa alteração laboratorial nos exames hormonais. Normalmente, os exames são normais. Inclusive, os pacientes costumam falar isso, doutor, mas meus hormônios são normais. E é para ser. E, graças a Deus, são normais. Porque hoje... 2025, nós conseguimos oferecer tratamentos menores, menos invasivos, e eu consigo oferecer ao paciente cirurgias
relacionadas ao tipo de tumor, ao tipo da característica do tumor que o paciente apresenta, né? Então, assim, não existe um exame preventivo, vamos assim dizer, para o câncer de tireoide. A imensa maioria das vezes, o paciente tem esse diagnóstico por conta de um ultrassom feito, né? Somente o ultrassom que define isso? Assim, a grosso modo falando, a imensa maioria das pessoas é feito assim. Exame de imagem. Exame de imagem. Mas a ressonância também notaria? O ultrassom ele é melhor do que a ressonância. Para esse tipo de problema. Esse tipo de exame. Na verdade, para câncer de tireoide, o melhor exame que existe hoje é exame físico, se o paciente tem um nódulo palpável. O que é isso? Normalmente são nódulos acima de 1,5 cm. Que é possível ver? É possível você palpar no exame físico do paciente. Isso, existem algumas técnicas. A própria pessoa muitas vezes passa a mão e um e-mail é difícil para uma pessoa leiga perceber. Mas... Por favor, doutor André, fica onde assim a tireoide para uma pessoa leiga? Fica mais à frente, mais ao lado, mais ao fundo? Fica bem na frente do pescoço. Perto do gogó de Adão aqui? Isso, mais ou menos nos homens, né? Em torno de 4 a 5 centímetros abaixo do pomo de Adão, né? O gogó, abaixo do gogó, né? E se a gente for pensar de uma outra maneira, para as pessoas que têm um pescoço normal, não aquelas pessoas do pescoço muito curto, se eu botar 2 dedos acima do osso da clavícula, mais ou menos ali vai estar a glândula tireoide, bem então, anteriormente. Entre a clavícula e o gogó, de Adão. Isso. Perfeito. E aí eu te pergunto, de quanto em quanto tempo uma pessoa deve fazer esse tipo de ultrassom de tireoide, mesmo tendo os seus marcadores hormonais T4, né? T4, T3, T4 livre, TSH, e mesmo tendo os exames os marcadores de tireoide estando normais, de quanto em quanto tempo deve-se fazer uma ultrassonografia de tireoide? A resposta real, nunca. A não ser que tenha um nódulo palpável. O que acontece? Hoje, você tem um excesso de diagnóstico de câncer de tireoide. Diversos trabalhos já provaram isso daí. Na década de 90, 2000, foram feitos vários trabalhos, vários estudos iguais, semelhantes, provando a mesma coisa. Pessoas que faleceram de outras causas, se removeu a tireoide dessas pessoas e tinha um câncer de tireoide ali dentro. Só que um câncer muito pequeno, menor do que 1 centímetro, por exemplo. Estudos de autópsia. Posteriormente, foi feito um outro trabalho recente, na Coreia, onde, assim como era feito o screening para câncer de estômago, onde screening é você fazer rastreamento. Sim. Né? Assim como era feito o rastreamento para o câncer de estômago, fazer endoscopia para todos os pacientes, fizeram isso com tireoide. Ultrassom para 100% das pessoas que passavam pela rua, fazia ultrassom de tireoide. Quem tinha nódulo, puncionava. O que aconteceu? Em 10 anos, o número de casos de câncer de tireoide tem um salto estratosférico. Aumentou mais de 15 vezes o número de casos de câncer de tireoide. Por quê? Porque se estava dando mais diagnóstico. Só que a mortalidade não mudou. Então, toda vez que eu tenho uma doença onde o número de casos diagnosticados aumenta e a história natural da doença, ou seja, eu não mudo, não causo nenhum impacto na evolução da doença, significa que rastreamento para aquelas pessoas não muda nada da doença. Então, para concluir o raciocínio, eu não tenho por que fazer ultrassom de tireoide indiscriminadamente. Qual é o racional? É o outro lado. Se o indivíduo tem um nódulo palpável, ou seja, ele percebeu um nódulo, por exemplo, não precisa o médico perceber, não. Não, por exemplo, a mulher. O que é o mais comum da mulher? A mulher está fazendo uma maquiagem do rosto, ou ela está lavando o cabelo no salão, percebe um nódulo na tireoide. Um nódulo, carocinho. Um aumento de volume na porção anterior do pescoço, entre a clavícula e o pomo de Adão. No homem, normalmente é fazer na barba. Pronto. Esse paciente, ele merece um ultrassom, para poder ver o que está acontecendo. Ou, o contrário. Eu tenho um paciente que tem uma alteração na função tireoidiana, ou seja, eu dosei os hormônios da pessoa. Os hormônios estão todos fora do lugar. Os hormônios estão desregulados. Se os hormônios estão desregulados, eu preciso saber o que está acontecendo com essa tireoide que causou essa alteração hormonal.
justifica o ultrassom da tireoide. Ou, o contrário, o indivíduo tem um caroço no pescoço, não nessa porção anterior e baixa, como eu comentei antes. Caroço, um caroço em outro local. em outro local, um caroço na porção lateral do pescoço, por exemplo, ou seja, tem um músculo esternocleido, que é o músculo mais robusto do pescoço. Isso, exatamente esse daí. E aí tem um nódulo ali, um caroço ali naquela região. Aí se investiga. Pode ser investigado a tireoide, que a tireoide pode ser uma causa desse caroço nessa região. Mas fazer ultrassom da tireoide indiscriminadamente, Então, eu gero um excesso de diagnóstico e que não muda a história da doença. então, usando assim a terminologia popular, vamos chamar assim, a pessoa diz, os marcadores estão corretos e não há um caroço, Sim, então o povão, vamos chamar assim, deixa lá. deixa lá. Deixa lá. Exemplo real e prático. Minha mãe nunca fez ultrassom de tireoide. Ela tem mais de 75. Ela não tem nódulo palpável e os hormônios dela são normais. Eu não tenho por que correr atrás de um diagnóstico que não precisa.